Olá, tudo bem? Tá começando o nosso CMV Taon e a gente entrou aí nessa onda de história e agora a gente vai aqui conversar com uma pessoa importantíssima que fez uma parte muito importante na emancipação de Votorantim. Dona Adoraci Violino, é um prazer recebê-la e, claro, receber a Cris, filha da Dona Adoraci. Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. É um prazer recordar e conversar com vocês a respeito desse importante acontecimento em Votorantim. É um prazer a gente ter a senhora aqui conversando com a gente. Isso que é um prazer. Obrigada. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Carla. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Muito bom, fiquei muito feliz com o convite de você ter esse olhar para minha mãe, Claro. né? E contar um pouquinho da história do nosso município, que a gente tem tanto amor por Votorantim e honra tanto a nossa cidade. Com certeza. Quando a gente fala de vanguardeiros, a gente pensa só nos homens, né? Os vanguardeiros que foram lá, vestiram a camisa. Mas olha aqui, Dona Adoraci, que fez parte importante desse processo. Conta um pouco pra gente como é que a senhora acabou se envolvendo com esse movimento. Então, quando minha família veio de Tietê para Votorantim, em 1948, só tinha 15 mil habitantes aqui em Votorantim. E nós viemos morar na rua Monte Alegre, onde não tinha água, nem luz, nem asfalto, nada. Era tudo mato mesmo. Nenhum melhoramento, só mato. Aí, então, eu sofri na pele a falta dos melhoramentos. Enquanto na Chave e na Barra Funda tinha todos os melhoramentos custeados pela indústria Votorantim. Então, quando saiu o movimento do desmembramento de Votorantim, eu estava trabalhando na indústria e o movimento começou lá. Aí eu fiquei feliz da vida, porque eu achei que ia melhorar Votorantim. Então, eu abracei a causa. Não só pelo meu emprego, né, que nós construímos as camisas do SIM, mas também pela minha própria vontade. Então, a fábrica que a senhora trabalhava fez as camisas do SIM? Isso. Olha que legal! Foi isso. E Elas depois trabalhavam na costura e quando começou, né, mãe, o movimento do SIM, o seu Matias Gianola convidou-as para fazer. Então, fizeram uma força-tarefa para que todo mundo que estava cadastrado para participar, porque mesmo assim muita gente não queria, né, mãe? Mesmo achando que isso seria um benefício para a indústria. E não pensando no desmembramento e na força que o município teria independente daquilo. Entendi. Então, aí ele fez esse movimento com as costureiras, a mãe era chefe da costura na época, e aí começaram a produção. Que bacana. E daí, como é que começou o pessoal aí na casa da senhora a fazer o cadastro? Daí o seu Matias Gianola achou que seria bom ter uma sede fora da fábrica, né? Então ele pediu para o meu pai se poderia ser na minha casa na Rua Monte Alegre, que a essa altura já estava com alguns melhoramentos, né? Já tinha um pouquinho lá de na Rua Monte Alegre já tinha água e luz, pelo menos. Pelo menos. E uma casa própria que meu pai construiu 4 meses depois que a gente chegou de lá. Nossa, uma 4 casa meses. simples, sem nada, mas que Mas acolhia todo mundo. acolhia todo mundo. Aí eu ficava atrás de uma mesinha anotando os pedidos das pessoas. E daí a gente cadastrava para fazer a carteirinha da emancipação, né? De vanguardeiros da emancipação. Que chique, não? Uma carteirinha de vanguardeiros da emancipação. E é interessante que das mulheres eram rosa, né, mãe? Até a gente tem. E dos homens eram brancas. Manda pra gente uma foto Eu pra gente colocar, né, Lu? Pra gente ilustrar, fica legal. Eu até tenho aqui, depois eu já te passo. Perfeito, né? Maravilha. Então, aí as pessoas que vinham se cadastrar faziam pedidos. Queriam tijolo, cimento, coisas assim para construir a casa. Aí o senhor Matias Gianola, numa visita que fez para a gente lá, falou: nossa, eu não sabia que aqui em Votorantim tinha tanta gente pobre. Olha, né? Esse olhar, assim, é diferente. Porque o pessoal vinha para trabalhar na fábrica. Então, que nem a mãe, veio com a família dela de Tietê. E lá eles trabalhavam na roça. Então, com algodão, essas coisas. Então,
Por mais que aqui tinha essa dificuldade, mas era, né, mãe, melhor do que a vida que eles tinham lá. Então, muita gente que veio para Votorantim era com emprego arrumado na fábrica. Então, vieram, vamos dizer, começar a povoar o bairro, né, na época. Uhum. E aí, então, por isso que eles tinham uma condição bem complicada financeira. A maioria tinha uma situação bem desafiante. A gente tem percebido que Votorantim, ela teve início, o povoamento, por conta de pessoas que vieram para trabalhar mesmo, né? E por isso que é interessante a gente observar a história dos vanguardeiros, porque na maioria eram pessoas que vieram de outras cidades, mas que queriam trabalhar e que queriam fazer de Votorantim uma cidade para se morar, e não só uma cidade dormitório, né? Muito bom. E aí a senhora ajudou a construir esse nome de todo mundo aí. E daí ele viu que tinha muita gente precisando de ajuda. Precisando de ajuda. E daí, na fábrica, nós éramos eram em 10 costureiras. E aí nós fomos convidadas pelo seu Matias para ir em São Paulo, na Assembleia, que ia votar pelo desmembramento de Votorantim. Que legal. Aí, foi? Aí eu fui. E as costureiras foram também, e muita gente, lotou ônibus, né? Aí lá na Assembleia, tinha os contra, né? E o seu Matias estava lá em cima, ele falou, se eu pudesse, eu me jogava em cima desses contra aí para poder para poder ser favorável ao desmembramento, né? Aí eu sei que ele desmembrou, né? No final da sessão lá, era de madrugada já, houve o desmembramento, foi uma festa, né? Teve uma pessoa daqui de Votorantim, que já é falecido, nem vou falar o nome dele, ele se jogou na fonte luminosa lá da Câmara de Alegria. Meu Deus! Tamanha emoção de ter conseguido essa emancipação, se jogou na fonte. Foi muita alegria. Para ver a importância, porque eles, apesar de tudo isso, eram jovens, né? Quantos anos você tinha, mãe, mais ou menos? Eu tinha 20 e poucos anos. Mas já tinham essa visão da importância de que se Votorantim fosse independente, o quanto mais poderia fazer. Sim. Então, e o seu Matias, ele foi muito visionário, porque ele via a necessidade ali dos funcionários dele, do pessoal que vinha para a fábrica, e conseguiu entender que era, como a gente fala, além da fábrica. Claro. Era por uma população, era por um município, por qualidade de vida para as pessoas, né? Não adiantava ele ter simplesmente pessoas trabalhando se elas não tivessem condições de vida, né? É verdade. Então, aí desmembrou e na volta eu falei, e aí, senhor Matias, a gente precisa ir trabalhar, já é madrugada. Ele falou, claro que precisa, é uma guerra, nós estamos numa guerra. É verdade, infelizmente é verdade, né? Aí nós fomos trabalhar sem dormir, né? Porque meu Deus, que trabalho, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. E durante o movimento, a gente chegou na sessão de costura, os tecidos com o emblema do SIM. E aí a gente fazia camisas e era levado com um carrinho de mão lá para o Clube Atlético, era distribuído lá. As camisas eram distribuídas lá. Tanto é que nas fotos a gente vê todo mundo, né, vestindo a roupa do SIM. Todo mundo de camisa do SIM. Acho que é esse mesmo tecido que o César fez, sugeriu a criação da bandeira do SIM, que também tem que ser hasteada, então agora sempre na data da emancipação. Que maravilha, dona Doraci. E conta pra mim, depois que emancipou de verdade, o que mudou efetivamente na visão da senhora? Na minha? É. Na minha vida, eu estudei bastante, né? Eu fiz várias faculdades, então, e devo muito à fábrica Votorantim, porque quando eu me formei no primário, eu ganhei bolsa de estudos. Como meu pai era do sítio, ele queria que a gente trabalhasse, não que estudasse, né? Mulher não era para estudar naquela época. Mas eu ganhei a bolsa de estudos e uma tia minha incentivou muito e eu fui estudar. Então, eu fiz o ginásio em Sorocaba, depois eu fiz curso de contabilidade, depois eu fiz magistério, aí eu fiz pedagogia, e depois, com 3 habilitações em pedagogia, 6 meses cada habilitação, e depois
quando eu já estava com 47 anos, eu fui fazer direito. Que maravilha. Que legal. Porque Ai. não tem idade, né? Não tem É idade. a vontade da pessoa de aprender e de fazer coisas diferentes. Isso é maravilhoso. Então, e na verdade eu fui fazer direito mais para entender melhor as leis do escritório de contabilidade, né? Mas no final do curso me apaixonei pelo direito e comecei a exercer. Exerci por 20 anos. Que legal. E só perdi 2 causas. A primeira eu fiz recurso para o tribunal e ganhei. E a segunda, a pessoa desistiu porque falou que não valia a pena, o marido estava muito mal de saúde, ela não ia mais acioná-lo. Só por isso que a senhora perdeu a casa. Só Ah, por que isso. maravilha, dona Doracê. Mas eu atendi muita gente. Mas aí a gente tem que contar um detalhe também, né? Porque a senhora estudou, se dedicou a tantas coisas e criando os filhos. Criando os filhos. O que hoje é como é que eu vou dizer? Um milagre. Porque tem muitas mães que a gente vê por aí que falam, agora eu vou me dedicar só aos meus filhos. Sim. Não vou continuar estudando. A senhora conciliou trabalhar, estudar e criar. Olha aí. E Carla, e pior, filha. a mãe ficou viúva com 39 anos. Meu pai faleceu, minha mãe tinha 39 anos. Nós éramos pequenos, meu irmão caçula tinha 3 anos. O Maurício 6, eu 7, e nós temos 2 primos que minha mãe criou. Olha. Então eram 5 filhos, e mantendo o escritório, ela dava aula em 2 períodos, e todo esse povo, mas ela nunca desistiu. Então, essa bandeira até, né, de defesa das mulheres, de incentivo ao trabalho, tudo vem da nossa mãe. Ao estudo. Porque ela sempre falou, sem trabalhar, vocês nunca vão ser nada. Então, nós estamos no escritório desde muito novos, desde 14 anos, né, que na época eu poderia trabalhar, né? Acompanhando a mãe, né? E ela falava, tá aqui, a faca e o queijo tá aqui. Eu já ensinei como é que vocês fazem. Então, isso vem da história, da gente ter visto toda essa luta dela em manter o nome do nosso escritório, em manter, sempre levando o nome de Votorantim. A mãe foi acho que a primeira ou segunda vice-presidente da OAB, logo que foi instituída a OAB, depois a mãe foi vice-presidente. Tinha um trabalho lá dentro também, comissão da infância. Então, ela sempre mostrou, é a única forma de ser alguém na vida, é você honrar seu nome e trabalhar. Não tem outra forma. Então, a gente aprendeu muito vendo ela nessa luta diária. Então, ficou assim, para nós isso é inquestionável, né? Quando às vezes eu vejo alguém falar, não trabalho, né? Não estou em casa, eu falo, não. Sem o trabalho, a dignidade, nós temos esse exemplo dela. Então, ela parou com 70 anos, de tanta gente falar, mãe, chega, você já trabalhou bastante, né? Mas por ela, acho que estava até hoje nativa ainda. Me conta mais uma coisa, dona Doracê. E como é que foi isso de fazer faculdade de Direito, que exige tanto, né? Não que outras faculdades não exijam, mas é que Direito exige muito mais. Esse processo de se debruçar nos livros, de estudo, de dedicação, porque você precisa entender, não só decorar, né? Mas entender as leis, né? E elas mudam com uma certa agilidade. Como é que foi criar filhos e fazer faculdade? Foi muito difícil. Todo ano eu falava, eu vou desistir, eu não vou mais. Mas aí eu continuava, porque eu acredito que seja a providência divina. Porque eu sempre tive boas empregadas, inclusive tive empregada que morava na minha casa e ficava brava se eu pegasse uma vassoura. Então, elas também me ajudaram muito a criar as crianças, né? Mulheres apoiando mulheres. Quando eu vi que eu não tinha atividade dentro de casa, e a minha colega e vizinha, que eu já tinha feito uma faculdade junto com ela, a Neuza Mora, ela falou, vamos fazer direito? Eu falei, vamos. Aí ligamos na Faculdade de Direito de Sorocaba, tinha encerrado as inscrições. Liguei em Itu, era o último dia. Nós fomos lá, fizemos inscrições. Quando eu vi, eu estava dentro da faculdade, né? Em Itu ainda? Em Itu, e concorremos com 500 pessoas, né? E daí pegamos uma vaga e fomos. Fizemos todo ano, como eu falei, né? Eu pensava em desistir por causa dos problemas, né? Daí a empregada que morava em casa pediu demissão no terceiro, quando eu estava no terceiro ano,
Mas apareceu outra. E daí eu continuei. Pois é. E como é que foi essa história da senhora entrar para a OAB? Então, daí, como naquele tempo tinha pouca gente, poucos advogados aqui em Votorantim. Heloísa Dini era a presidente, a primeira presidente. E ela queria muito que eu fosse presidente também, né? Ela, eu fico pensando, me mordendo, porque você não quer ser presidente da OAB. Eu falei, eu tenho muitas outras atividades, tenho que dar atenção para o escritório de contabilidade, e eu não posso ser presidente, que tem muito compromisso, né? Tem que viajar, vai para outras cidades para participar de reuniões. Por enquanto eu vou ser vice, tá bom? Tá bom. Então eu fui vice do Roque. Depois, na segunda gestão, foi o Roque. Ela era muito amiga do Roque também, né? A Heloísa. Aí eu fui vice-presidente e fiquei com a comissão das crianças, né? Porque, Que bonito. daí fizemos palestra no Daniel Verano, fizemos visita em algumas escolas que estavam com problema. E o Dr. Roque ia junto, né? Eu e ele. Dr. Roque Dias Prestes. Roque Dias Prestes. Uma época também a gente fazia atendimento nas igrejas, né? Quando terminava, depois eu já estava advogando, aí quando terminava a missa, o padre falava, olha, a comissão da assistência judiciária está aqui. Então, para poder instruir que existia uma assistência judiciária, que muita gente até hoje não sabe que existe, né? Então, a gente ia fazer essa conscientização e era sempre encabeçada por eles. Aí a gente ia junto para poder estar participando. Que legal. A senhora tem uma história então extensa aqui na cidade. Não foi só na emancipação. Teve uma participação aí no crescimento mesmo de Votorantim em várias situações. Então, agora eu faço parte do grupo Viver, que é um grupo de idosos que Dona Zala que fundou, a saudosa Dona Zala. E aí eu sou secretária, já fui tesoureira, só não fui presidente porque não quero ser. Mas já fui tesoureira, agora sou secretária do grupo. E nós temos encontrado muita dificuldade porque não temos sede própria. Já pedimos, eu fiz ofício aqui para a prefeitura, e não conseguimos sede própria. Então, uma hora nós estamos no salão de igreja, onde nos emprestam. E tem 35 idosas inscritas. Idosas porque tem 2 homens só. Só 2 garotos. O resto são mulheres. E o que vocês fazem no grupo? Qual que é a atividade principal de vocês? No grupo nós fazemos palestra, que elas não gostam. Ai, que saco assistir palestra. Elas não gostam. Gostam de Também, passear. De vez em quando a gente chama um médico para falar sobre doenças. Sim, também não gostam. Não gostam. O Carly, fora tudo isso, minha mãe foi professora por 30 anos. Então, você encontra pessoas em Votorantim, sua mãe me alfabetizou, sua mãe deu aula para mim no magistério. Ela tem uma história muito forte relacionada à educação, aqui também no município, por todo esse tempo. Então, no começo ela trabalhou em sítio, dava aula em escola de sítio, e depois que ela veio e acabou aposentando no verano, né, mãe? Então, alfabetizou muita criança aqui, que hoje é adulto e está aí trabalhando, está construindo. Dava aula para adultos também, alfabetizava adultos na época. Olha que legal. Quanta coisa, dona Doraci. Quando a senhora arrumava tempo para fazer tanta Nem coisa? eu acredito. Eu tenho 2 filhas e já estou aí cansada. Já estou falando como é que eu vou fazer. Nem eu acredito que eu fiz tudo isso. Não é? Já foi fazendo. Quando viu, já fez. Quando eu vi, eu já fiz. Eu dava aula no sítio, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu gostei tanto que eu sonhava que os alunos não vinham e acordava chorando. Meu Deus do céu. Aí eu chegava lá, ia mais cedo, né? Chegava mais cedo, punha uma toalha na mesa, punha uma garrafa de vidro com uma florzinha, sabe? Que bonitinho. Eu sei que foi um período muito bom, eu gostava muito de dar aula. Gosto de tudo, eu falei, acho que eu sou boba, porque eu gosto de tudo. Não, é sinal que... a coisa da minha avó. É sinal que a senhora se dá bem para fazer várias coisas. Isso é sinal de inteligência, de flexibilidade, isso é maravilhoso. A mãe, ela é muito
fácil, assim, de aprender e de se entrosar. Então, onde ela vai, ela consegue se dar bem que nem... preciso estar na B, ela vai. Para vir aqui, ela vem. Lá no grupo da terceira idade. Ela, não tem tempo ruim quando não tem tempo ruim. Então, isso a gente sempre falava muito isso. Quando eu era criança, falava assim... Estava na moda o livro da Poliana, que tudo ela achava bom. Falava, mas né, essa Poliana não existe, né? Não é possível. E ela falava, seja pouco poliana, né? Porque ela falava, sempre ela foi muito poliana. Porque a mãe, quando ela era criança, ela quase morreu. Ela teve uma doença muito grave, foi desenganada. Então, ela vem desde sempre lutando para viver, lutando para o melhor. Então, por isso que agora, quando ela começa a ficar meio parada, a gente fala, não, isso aí não é de você, não, mãe. O que está acontecendo? Vamos movimentar, dona Doressa. Porque hoje, a mãe está com 84 anos, ela mora sozinha, ela faz todas as coisas dela sozinha. Uhum. Tem toda a autonomia dela, ela vai à feira sozinha, ela vai no mercado sozinha, ela tem um grupo dela de ginástica lá no prédio, então ela vai no clubinho de mães, ela vai na terceira idade. Então, ela é muito independente. Então, isso mostra muito pra gente, e até nós como filhos, e o pessoal que convive muito, quando a gente tá meio assim, fala, olha sua mãe. Então, sempre teve muito essa memória, né? Porque tem uma época que filho é muito revoltado com mãe, né? Nem fala. Sempre. E aí, sempre, às vezes eu tava meio assim, todo mundo falava, mas olha tudo que sua mãe abriu mão na vida dela por vocês. E é uma verdade. Uma mulher que fica viúva com 39 anos, 5 filhos, muitas iriam para o mundo. A gente vê muita história de mãe que abandona filho e fala, sim, vocês vão ter que se virar. E ela não. Então, ela sempre falou, eu exijo uma faculdade de todos. Ou para no tempo, né? Para no tempo para ficar só em casa vendo os filhos crescerem e não vive mais, não se interessa mais em ter uma profissão, em trabalhar. Então, ela falava, não, eu exijo que vocês façam, o escritório tá lá, é de vocês vão tocar, vocês vão ficar, tá aí. A faca e o queijo estão aí. Se virem, não aceito mimimi. Então, quando eu vejo, às vezes, alguma pessoa que desrespeita dentro de uma escola, meu Deus, pra gente, professora sempre foi extremamente sagrado. Porque nós tínhamos uma professora dentro de casa. Aprendi assim. E não, era inegociável qualquer coisa contrária daquilo. Contra o professor. Então, a gente, sim, via tudo que a mãe fazia. Né, de tentar sempre dar o melhor. Quando ela pôde, colocou todo mundo em escola particular, que antes a gente estudava em escola do Estado. O primeiro movimento que ela fez, depois que meu pai faleceu, não, eu vou dar uma boa educação para vocês, o resto a gente não precisa. Bem material, ninguém precisa. Sim. Precisa de uma educação. Então, ela sempre priorizou a educação. Então, isso fez de nós, seres humanos, com certeza, muito melhores. E isso vem passando para os nossos filhos. A gente fala, tem que ter o respeito, a educação, porque isso vinha de casa. Sim. Né? Que nem a mãe falou das mulheres que trabalhavam com a gente. Elas, sim, a gente sempre tem muito respeito por elas, porque elas estavam ali na figura como uma mãe, cuidando, fazendo o que podia, né? E suprindo as necessidades para que a mãe pudesse também estar correndo atrás da gente poder mesmo, né? Ter alguma coisa, principalmente dos estudos, que era a prioridade. Ela sempre falou, estudo é prioridade. Com certeza. O resto, essas coisas que hoje os jovens falam, não, roupa de marca, a gente não tinha, porque não era nem fazia parte da nossa vida. A gente não fazia parte da nossa realidade. Da nossa realidade. Né? E nem achando que aquilo ia mudar. Então, ela sempre falou, caráter não é o dinheiro que vai mudar o seu caráter, não é as coisas que você tem. É a criação. Então, não é a roupa que faz o caráter, né? Não é isso. Tanto que a gente está com o escritório, né, mãe? Há 55 anos foi a mãe que fundou o escritório, junto com o pai. Eles que começaram em 68, construíram. Depois, quando meu pai morreu, o prédio que a gente tem hoje estava só no alicerce. Foi minha mãe que terminou também. Então... E a senhora também ajudou a cuidar do marido, né? Doente. Sim. Por um bom tempo, né? Sofri muito com a morte dele. Chorei tudo que tinha que chorar. Imagino, eu imagino. Porque era o companheiro da senhora, né? Era. Foi muito dolorido. E eles tinham muitos planos de vida. Então, eles ficaram 10 anos casados. Meu pai faleceu no dia que fez 10 anos de casado deles. Nossa, que é uma história muito simbólico, né? Simbólica mesmo. E aí, de repente, ela ficou... Que quando o pai ficou doente... Ele ficou 3 meses doente. Ele teve um câncer de pulmão que veio muito forte. E aí, em 3 meses, ela teve que tocar tudo. Do dia para a noite. Administrar a dor da família toda, Sim, né?
Sim. E do município, porque Votorantim chorava a morte do meu pai. Até hoje todo mundo fala do Carlos Violino. Então ela tinha que administrar, mas tudo isso, onde ia, todo mundo, seu Carlos. E ela ficou firme, então até... Isso sem falar no preconceito que os homens tinham contra as mulheres. Agora já está melhorando, parece. Mas não me obedeciam, né? Na construção. Eu contratei um moço para pôr pastilha no prédio, porque o meu marido queria que pusesse pastilha, né? Aí ele faleceu. Eu contratei, e esse moço não trabalhava, fazia um quadradinho por semana e queria receber o total. E eu não sabia o que fazer. Se eu brigasse com ele, ele não vinha mais, né? Daí, como é que eu ia ficar? Só tinha 2 profissionais dessa área em Sorocaba. Eu sei que foi um sofrimento nessa parte. Procurava a ajuda dos meus irmãos. Eu preciso de um caminhão para levar os entulhos. Eu não sei, eu não conheço, faça você mesma. Os próprios irmãos não me ajudaram na ocasião. A minha mãe, que foi minha companheira, que dava conselhos e me ajudava muito, porque o resto não deu para contar com ninguém, viu? Eita. E a senhora conseguiu? E eu consegui, graças a Deus. Então hoje a senhora passa e mostra a língua para eles. Foi uma vitória, né? Com certeza. Eu lembro de nós lá embaixo, minha mãe subia as escadas lá do prédio, escada de pedreiro mesmo. E eu ficava lá angustiada, chorando. Eu falava, mãe, você vai cair. Mas ela tinha que acompanhar a obra. É verdade. E ela tinha coragem, então mostrou isso pra gente, né? Sem coragem, e é isso, é mulher, a gente tem a capacidade, sim, claro, de enfrentar os desafios e vencer, né? Olha, dona Doraci, vou falar uma coisa pra senhora ganhou uma fã. A senhora acabou de ganhar uma fã, porque a senhora, além de mostrar toda a sua força, principalmente no momento em que a senhora perdeu tudo, perdeu o chão, perdeu tudo, e a senhora continuou, né, sustentando emocionalmente a família, sustentando filhos, e não só emocionalmente, como financeiramente. A senhora ganhou uma super fã aqui, viu? Toda vez que agora que falar de mulher votorantinense forte, lá, o Lu também, ó. 2 fãs aqui, eu tenho certeza que quando as pessoas assistirem vai ter mais fãs. Então, quando falar de mulher forte, votorantinense, que participou de emancipação, que mostrou que a mulher é forte, pode vencer, pode batalhar e tá aí na luta, vou lembrar sempre de Doraci Violino, viu? Muito obrigada. E eu me lembrava sempre de você. Tá? Obrigada. Muito obrigada, viu? Isso, eu tive um namorado chamado Luiz. Era bonitão que nem esse? Gente, foi um prazer recebê-las. Foi um prazer imenso conhecer a senhora. E agora aqui, sempre vou lembrar da senhora, pode ter certeza, viu? Muito obrigada. Pode ter certeza. Gente, esse foi o nosso bate-papo com a dona Doraci Violino e a querida Cris Violino. Obrigada. E logo, logo você vai ver o meu bate-papo com a Cris e a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto de mulheres, mas numa outra conversa. Espera um pouquinho. Até mais. Obrigada.